para todos vocês. Ela tem um carinho muito grande para com vocês. Ela não pôde vir porque ela está ainda muito fraca, precisa de ajuda para caminhar, para levantar, locomover. Então não foi possível ela estar aqui, mas está recuperando com a graça de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 2. Nós vamos falar sobre as qualidades das bênçãos que Jesus nos oferece. As qualidades das bênçãos que Jesus nos proporciona, nos oferece. João capítulo 2, vamos ler os versos de 9 a 11. 9 a 11. Vou pedir à igreja que lê, por gentileza, mesmo sentados como vocês estão. O Evangelho de João, capítulo 2, os versículos 9, 10 e 11. Nós vamos ler somente esses 3 versículos. Aqui é uma parábola, um milagre, o primeiro milagre de Jesus, transforma a água em vinho. Mas nós vamos usar nesta mensagem apenas estes versículos, ok? Então podem ler, bem bonito, irmãos. João 2, 9, 10 e 11. Podem ler. Amém. Ó Deus, fala aos nossos corações. Queremos ouvir Tua voz, a Tua palavra, os Teus ensinamentos. Fala conosco, meu Deus. Fale conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Meus irmãos, o propósito do Evangelho de João nos capítulos aqui do 1 até o 12, é apresentar o ministério público de Jesus, e nos capítulos 13 até o 21, apresentar aqui o seu ministério privado. Os capítulos 1 a 12 abrangem aqui um período de 3 anos. Os capítulos 13 a 21, exceto 21, abrange um período apenas de 4 dias. 4 dias. Então a primeira parte aqui do livro do evangelista João, ele enfatiza os milagres de Jesus, enquanto a segunda parte recorda aqui os discursos feitos aos discípulos, as mensagens que ele dirigia aos discípulos. Irmãos, eu quero destacar aqui, como eu falei para vocês, somente esses 3 versículos para a nossa meditação. Não vou falar do texto todo, do milagre, do casamento. Eu creio que todos já ouviram muitas mensagens sobre esse texto, é um texto muito conhecido. Eu, com a ajuda do Espírito Santo, eu quero dar o tema para essa mensagem sobre as qualidades das bênçãos que Jesus nos oferece. Irmãos, olhe bem, em primeiro lugar, a qualidade dessa bênção que Jesus nos oferece é que estas bênçãos sempre são puras, não são misturadas. Deu para você perceber aí o texto? Tudo que Jesus faz é perfeito. O mestre Sala fez uma afirmação muito interessante. Deu para você perceber aí? Ele diz: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Para o mestre Sala era uma experiência nunca vivida.
nas festas que ele dirigia. Mesmo com toda a sua experiência de festas, de experimentar bons vinhos. Meus irmãos, uma das grandes e básicas características desta vida que há em Cristo Jesus, esta plenitude que podemos receber, é que ela é pura e não pode ser misturada, meus irmãos. Muito diferente da vida que o mundo nos oferece. Por isso que sempre que Paulo dirige as igrejas, ele diz: aos santos da igreja em Éfeso, aos santos da igreja em Filipos. Sempre que ele dirige as igrejas, ele fala aos santos. Somos um povo santo, um povo separado por Deus. Não que nós não cometemos mais pecados, mas somos um povo separado deste mundo. Então nós não nos contaminamos, nós não vivemos, não partilhamos das coisas do mundo. E as coisas que Deus nos dá são puras, completamente diferentes das do mundo. Então Jesus, ele sempre tem uma bênção pura para você. Ele sempre tem uma bênção sem mistura. Nós precisamos de tomar cuidado com isso, porque existem muitos jargões por aí, que no meio evangélico é muito usado. Nós vamos falar isso mais no final. Então, irmãos, o mundo sempre é uma fraude. A sabedoria humana diz: a minha experiência, a sua experiência, indica que quando as festas chegam a este ponto, que chegou aqui, o melhor vinho está no fim, mas os donos da festa dispõem de grandes quantidades de vinho de qualidade inferior para o final. E assim é costume servir o melhor vinho desde o início da festa. E então, quando os convidados já beberam muito e perderam a capacidade de discernir o vinho bom do ruim, este último vinho é servido. Eram os costumes deles. Porém, o vinho servido por nosso Senhor aqui é totalmente diferente. É um vinho puro, é um vinho sem mistura, é um vinho de boa qualidade. Então Jesus, ele tem uma vida de qualidade para você, de boa qualidade. O cristianismo não se mistura. Por isso que nós não vivemos na prática de pecados, porque o cristianismo é puro. O cristianismo é coisa de primeira. Então o mundo, irmãos, você sabe disso, o mundo nos oferece os chamados prêmios de consolação. E a tragédia é que homens e mulheres são facilmente ludibriados, enganados por essa prática do mundo. O pecado é sempre uma fraude, pois possui este elemento de engano. Satanás é enganador. E assim foi com a tentação original e o consequente pecado de Adão e Eva. O diabo ofereceu muito e prometeu maravilhas para Adão e Eva, mas Adão e Eva não conseguiram nada do que lhes foi prometido por Satanás. Satanás mentiu para eles, enganou-os. E assim é o mundo, irmãos. O mundo é um engano. O mundo lhe oferece algo cujo sabor é maravilhoso, é doce no começo, é atraente, arrebatador, tudo parece correto, mas logo tudo muda. A água que parecia cristalina se turva a algo de pútrido e impuro naquilo que o mundo te dá, te oferece. Não é verdadeiro, não é honesto.
é somente um engano, uma imitação muito mesquinha e barata. Mas Deus, irmãos, oferece algo totalmente diferente. Foi o que Jesus fez aqui neste casamento. No primeiro milagre que ele faz, ele estava ali presente e ele mostrou para aquela família, para os convidados, que ele tem o melhor para nós. Ele tem sempre o puro, de melhor qualidade. Ele tem um casamento de melhor qualidade para você. Ele tem uma vida de qualidade para você. Uma vida que não se mistura, que não engana, que não te ludibria. O que Deus oferece é descrito aqui de inúmeras maneiras no Novo Testamento. Aqui neste Evangelho, no capítulo 17, mais à frente aí, no versículo 3, é descrito como vida eterna. São essas bênçãos que Ele te oferece, vida eterna. E vida eterna, irmãos, é vida mesmo, é vida pura, é vida separada. Quando você morre, você está separado deste mundo. O pecado nunca mais vai te atingir, o pecado fica de fora. O céu é o lugar mais puro. E aqui, irmãos, neste capítulo, Jesus está nos ensinando que Ele tem sempre o melhor para nós. Mesmo que você chegue no auge como chegou estes noivos aqui no casamento. Foi um momento de tristeza para eles. Foram momentos de angústias, de decepção. Mas Jesus estava ali, socorreu e trouxe o melhor para eles. Deu o melhor para eles, de qualidade. Vida, meus irmãos, a vida eterna, ela é real, não é um engodo, não somente aparência exterior, não artificial, não uma imitação, mas vida real. Isso sim é verdadeiro. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz, Deus é puro. Então somos coparticipantes da natureza divina, 2 Pedro 1,4. Então nós recebemos vida eterna, a vida que está no Filho de Deus. É vida pura, meus irmãos. Não tem nada de contaminado nisso. Apocalipse fala que no céu o pecado não vai entrar, nada do que é impuro vai entrar no céu, nada, somente o que é puro. Então você sabe algo sobre esses manjares sagrados a você reservado? Você já experimentou desses manjares? Tem experimentado desses manjares puros, consagrados? Você tem saciado sua sede nos rios da graça de Deus? Temos compartilhado desta, vamos dizer, fruta celestial que pela graça de Deus pode ser colhida e provada mesmo aqui neste mundo hostil? A possibilidade está aqui diante de nós. Mas isto é verdadeiro a meu respeito? Esse cristianismo que eu digo que vivo, eu estou vivendo para a honra e glória de Deus? É puro? Ou estou misturando com o mundo? Ou tem algumas coisas misturadas nesta vida que eu estou levando? Coisas mundanas, coisas impuras, coisas que Deus não aprova. Deus não quer que você viva uma vida misturada com o mundo. Deus separou você. Você é santo aos olhos de Deus. Então, você deseja esta fruta celestial? Seu coração arde por isso? Deste maná dos céus, desta vida que é real. E neste milagre, irmãos, Jesus nos mostra o caminho pelo qual tudo isso pode se tornar realidade nas nossas vidas, no dia a dia. Aqui neste milagre encontramos a instrução essencial, meus irmãos, de forma maravilhosa.
Davi experimentou, irmãos, deste maná que eu estou falando aqui. Um dia nos teus átrios vale mais que 1000, Salmo 84, 10. Ele disse mais: prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Paulo também experimentou. Ele diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vive. Paulo experimentou disso. Ele viu, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele viu o que Deus tem para nós. Ele diz, são palavras indescritíveis. Jesus disse: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então essa bênção que Deus tem para nós, ela é pura, ela é singular, ela não é misturada. O mestre Sala provou do vinho e falou: mas peraí, vocês me enganaram? Agora no final da festa vocês trazem o melhor? Jesus sempre tem o melhor para nós, irmãos. Mas em segundo lugar, eu quero prosseguir fazendo aqui uma reflexão mais detalhada aqui desta bênção que Jesus nos oferece aqui neste milagre. Em primeiro lugar, o que essa bênção é para você? O que essa bênção é para nós? A primeira coisa é que ela lida com a nossa desesperada condição de necessidade. Primeira coisa, somos totalmente dependentes de Deus, somos carentes. Irmãos, o vinho acaba no auge da festa. Essas talhas possuíam capacidade de armazenar ali 80, 120 litros de água cada uma. Então o total seria quase 700 litros de água que tinham ali. Era terrível ficar sem vinho durante a festa de casamento. Era constrangedor. Que desapontamento para ali os convidados. Você faz um casamento, faz uma festança, mas com poucos segundos acaba tudo. E os convidados ficam ali. E você? Que situação? Que vergonha para os anfitriões. O vinho havia acabado e nada se podia fazer a respeito naquela altura. Irmãos, isto é algo que precisamos enfatizar sobre a vida que Deus nos dá e que a torna tão gloriosa e maravilhosa para nós. Precisamos entender o que significa a vida com Deus, e é isso que Jesus está nos ensinando aqui neste milagre. Este milagre nos ensina que o mundo nada pode fazer por você. Em se tratando com a sua alma, com o seu interior, o mundo não te pode dar absolutamente nada. Por que que muitos partem para as drogas, para a bebida, para o suicídio? Porque não encontra essa necessidade para a sua alma. O mundo não pode te dar conforto, a sua alma, o seu coração. Não existe consolo no mundo. O único consolo que nós podemos receber, irmãos, vem de Deus. O mundo não pode te dar paz. O mundo sempre fracassa quando você enfrenta uma grande necessidade interior. O mundo nada pode fazer por você, somente o Evangelho, somente Jesus. Tudo que você encontrará é abandono. O mundo é incapaz de lidar com os seus problemas e, portanto, também não é capaz de lidar com os problemas de ninguém, com os seus próprios problemas. O mundo está em conflito, irmãos. O homem está em conflito. Porém, a glória desta vida abundante está aqui no fato de que você chega
a este ponto de completa desesperança interior, é que você começa a enxergá-la brilhando em todo o seu esplendor. Jesus sempre faz isso. Primeiro ele derruba, para depois ele erguer. É assim que ele faz com a gente. Primeiro ele te põe no pó, te joga no chão, mostra que você não é nada e que você precisa dele para depois te erguer. Então, somente quando você chega a este fundo do poço é que você começa a compreender o que é essa paz interior, essa bênção que Jesus tem para nós, a bênção da vida eterna, a bênção da paz. Esta é uma das leis, meus irmãos, da vida espiritual, não adianta fugir. Há pessoas que estão dentro da igreja há anos e não sabem nada a respeito da vida com Deus. Isso pode acontecer. Há pessoas que estão há anos dentro da igreja, mas nunca experimentaram deste bom vinho que Jesus nos oferece. Estão como os crentes da igreja de Laodiceia. Achavam que possuíam tudo, mas estavam vazios da plenitude de Deus. Lucas 17:10. Olha para você ver, volta um pouquinho aí. Lê Lucas 17, versículo 10. Olha aí, irmãos, que coisa maravilhosa. Disso aí que nós estamos falando. Lucas 17, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Então, irmãos, o que Jesus está nos ensinando aqui, que as nossas boas obras, que tudo que eu faço não pode me ajudar, não pode solucionar o meu problema interior, a paz. Eu posso praticar boas obras, posso fazer de tudo, mas se eu não tiver essa paz de Cristo, eu estarei abandonado. Meus irmãos, ao lermos sobre a vida dos grandes homens do passado, como John Whitefield, John Wesley, João Calvino, Lutero, Spurgeon, David Brainerd, é que vamos entender sobre o que Jesus quer nos dizer aqui com este milagre. Esses homens atravessaram fases na vida na qual encontravam-se enfermos, e foi somente então, nesta condição de completo fracasso e total debilidade, quando sentiram chegar ao fim, que repentinamente eles foram visitados pelo poder do Espírito Santo de forma extraordinária e gloriosa. Então, as promessas de Deus cumpriram-se neles. Só Deus pode salvar, não existe salvação em outro lugar, não existe. Precisamos compreender que nosso interior é totalmente corrupto e nada podemos fazer a respeito, e que carecemos desesperadamente de Deus. Deus permite que seus servos passem pelo deserto, meus irmãos. Deus permite que seus servos cheguem ao fim de suas forças e enxerguem a inutilidade de todas as suas boas obras nas quais confiam. Deus permite que o vinho acabe nas nossas vidas. Deus permite, para Ele vir com um vinho de boa qualidade e mostrar: eu tenho o melhor para você. Quanto mais, irmãos, nos apoiarmos em nossa autoconfiança, menos iremos conhecer da plenitude de Deus. É isso que Jesus está ensinando aqui. Ele aproveitou esse incidente e nos deu aqui lições maravilhosas aqui nesse texto. Ele está ensinando aqui que quando chegamos ao fim do poço, fundo do poço, quando não temos mais saída, Ele vem com o melhor. Você pode ser um cristão sem ter chegado ao conhecimento aqui desta plenitude,
Muitos não estão experimentando aqui do banquete espiritual que Jesus nos oferece, que Ele está dizendo aqui nesse texto. Todos nós recebemos da sua plenitude, diz Paulo. É isso que somos destinados a receber, o que nos é oferecido, a plenitude de Deus, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. É isso que nós somos destinados a receber, o que nos é oferecido nas Sagradas Escrituras. Mas o que está sendo oferecido aqui para nós, muitas vezes nós não estamos desfrutando. Sejais tomados de toda a plenitude de Deus, como escreveu Paulo aos Efésios 3,19. Temos experimentado isso, irmãos? Dessa plenitude de Deus? Temos? As pessoas que entram na sala do banquete de Deus são sempre aquelas que conheceram o que é estar em trapos e farrapos, tremendo de frio, caminhando exaustos pelas ruas, sem ter com que se alimentar, passando dificuldade, passando lutas, enfrentando enfermidades, desemprego. Mas repentinamente uma porta se abre, surge a mão que os puxa para o interior da casa e transforma a água em vinho. Enquanto você não se esvaziar de você mesmo e deixar que Cristo cresça em você, você não vai experimentar dessa plenitude de Deus. Paulo experimentou dessa plenitude em sua vida. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas em segundo lugar, a segunda característica da bênção é que ela modifica toda a situação. A característica dessa bênção é que ela modifica tudo. Água em vinho modificou tudo. Escassez em fartura. Isto é cristianismo, irmãos. É algo que transforma. Cristianismo, meus irmãos, não é algo que você escolhe, que você acrescenta à sua vida, ou que é uma decisão para viver uma vida melhor, ou de seguir algumas coisas. É muito diferente de tudo que estamos vendo aqui, irmãos. Não é você que escolhe ser crente, não é você que escolhe Jesus, é Ele que te escolhe. O que vemos aqui é a ação transformadora do poder de Deus. Nascido do Espírito, nascido novamente, nascido do Altíssimo. É isso, irmãos, é essa transformação que o cristianismo causa nas nossas vidas. Fomos nascidos do Espírito, fomos nascidos novamente, fomos nascidos do Altíssimo. Completamente diferente, a sua vida é completamente diferente de uma pessoa que não tem Jesus, das pessoas do mundo. A sua maneira de falar, a sua maneira de agir, a sua maneira de se vestir é completamente diferente, é puro. O seu falar é puro, o seu pensamento é puro. Você pode ofender grandemente a Deus com os seus pensamentos. É uma infusão da natureza divina na sua vida, a vida de Deus na alma de cada pessoa. É o solo árido transformado em rico, é preocupação, ansiedade transformadas em regozijo. Então o cristianismo, irmãos, é uma transformação radical, transformando a água por vinho. É isso que Jesus está ensinando aqui. Cristianismo é isso aqui, irmãos. 800 anos antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Isaías viu e descreveu tudo isso. Qual é a diferença que Cristo faz? Aqui está: uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Isaías 61:3. Isaías viu isso 800 e tantos anos antes de Jesus vir.
do monte de cinzas, das roupas em farrapos e do lamento para a alegre coroa de louvor. Essa é a natureza da transformação que Jesus faz nas nossas vidas. O seu lar, que era um inferno, hoje é uma bênção. Foi transformado o seu casamento da água para o vinho. É isso. Esta é a natureza dessa transformação. É isso que Jesus está ensinando aqui, irmãos, o verdadeiro cristianismo que precisamos de viver. Ah, se eu soubesse onde poderia achar, suspirou Jó, Jó 23:3. Você conhece este anseio no seu coração? A não ser que sinta esse desejo ardente, nunca conhecerá a resposta e a plenitude. Você possui o óleo de alegria no lugar da lamúria? O espírito de angústia dará lugar à veste de louvor, diz Isaías. Ah, irmãos, o espírito de angústia, você sabe algo a respeito disso? De se angustiar na presença de Deus, de chorar na presença de Deus, de passar horas de angústia, gemendo em oração na presença de Deus. Você sabe o que significa isso? Você já experimentou isso na sua vida? Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo disse: não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Romanos 8,15. Infelizmente, irmãos, entre nós, muitos vivem debaixo de um espírito de escravidão e temor, de medo, de pavor. Não há alegria ou entrega em sua vida. Paulo prossegue no mesmo versículo: mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. É disso que nós estamos falando, é disso que Paulo está falando. Isaías expressou esta ideia de forma muito interessante. Ele escreveu: a areia braseada se transformará em lagos. Isaías 35:7. A areia esbraseada se transformará em lagos. Irmãos, é interessante que aqui no original hebraico sugere a ideia de miragem. Miragem. Sabe o que é miragem? A miragem se transformará em lagos, diz Isaías. Então, qual é a ideia de Isaías aqui? Isaías está pensando numa pessoa que está no deserto, cansada, com sede, com fome, desesperada por água. Então, é como você estivesse caminhando aí nesse deserto, um sol aterrorizante, você está exausto, fraco e sedento. Ao longe você vista um oásis e começa a regozijar-se com aquela visão. Então, quem está atravessando o deserto, está com muita sede, desesperado por água, que ele olha, parece que ele está vendo um lago. Parece que ele está vendo um lago. Mas quando você se aproxima do local, percebe que não há nada, era apenas uma miragem. Você viu, parece que era água, mas não era. Esta é a experiência vivida aqui pelos santos de Deus, que chegaram ao conhecimento da grande plenitude divina, meus irmãos. Eles foram iludidos por muitas miragens deste mundo. O mundo coloca muitas miragens para você, que te ilude. Mas por fim, o oásis transformou-se em lago e eles puderam beber desta água e banhar-se nela, tornando-se repletos desta extraordinária plenitude de Deus. Leem sobre os avivamentos, vocês vão entender o que eu quero dizer aqui. Veja, irmãos, como Ezequiel descreve isso. Ele diz, Ezequiel 11:19: tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. É um contraste, não é?
é como a transformação da água para o vinho. Um coração de pedra, impenetrável, sem emoções, sem sentimentos, sem profundidade, sem desejo de estudar a palavra de Deus, sem desejo de orar, sem desejo de nada pelas coisas de Deus. No entanto, Deus diz que tirará de nós o coração de pedra e o substituirá por um coração de carne. Paulo expressa isso de uma forma mais impactante ainda. Ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Olha o contraste, irmãos. Não há contraste maior do que o contraste entre a vida e a morte, entre a água e o vinho. Olha o contraste. Paulo diz: vocês estavam mortos, Ele vos deu vida. E olha o contraste da morte e a vida. É um contraste. É isso que Paulo está colocando aqui para nós, irmãos, né? Em seu estado de morte, você descobre-se vivo e pulsando com uma nova vitalidade. Então vemos isso, irmãos, exemplificado aqui na vida da igreja primitiva. Pedro pregando no dia de Pentecostes, o sermão dele lá, que 3.000 pessoas se converteram. O coração das pessoas que o ouviam compungiu-se, e elas choraram em angústia, dizendo: que faremos, irmãos? Que faremos? Atos 2:3. Olha o ponto em que chegaram essas pessoas, de desespero aqui, irmãos. Quando eles dizem que faremos, irmãos, é um ponto de desespero, de angústia. Estão no fundo do poço. Há um relato de um quadro de agonia aqui, de crise, de desespero, de íntima desesperança. Que faremos, irmãos? Verificamos nesse texto que mais tarde esses mesmos irmãos partilhavam o pão e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Versículo 46. Isso que é cristianismo. Olha como que eles viviam. Que transformação, irmãos. Água em vinho. Vemos isso também com o carcereiro de Filipenses. Ele já estava puxando a espada para suicidar. Lembra? Quando clamou: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Esse homem estava na beira do precipício. Esse homem estava no fundo do poço. Ele já ia se suicidar, já estava com a espada pronto para suicidar. De repente, o Evangelho chega ao seu coração, o Espírito Santo toca no seu coração. Ele diz: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Surge aqui em cena o sentimento de angústia, o desespero, mas então num instante ele, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus, com toda a sua casa. O versículo 34. A mesma transformação sucedeu com o eunuco etíope. Vocês lembram? Perplexidade, infelicidade, angústia na alma, por não conseguir compreender o que dizia o profeta Isaías. E essas angústias, essas tristezas foram substituídas por quê? Por júbilo, após seu encontro com Filipe. Atos 8:39. Está aí. Irmãos, eu fico pensando, nós estamos vivendo essa alegria? Nós estamos, irmãos? Ou temos sido crentes miseráveis? Como está a sua vida com Deus, meu irmão? Como está o seu relacionamento com Deus? É essa alegria que nós vemos aqui? Tem outros textos, separei só esses aqui para nós. Mas nós estamos vivendo isso, irmãos? Você tem vislumbrado a glória de Cristo? Pertencemos aos homens da graça? Você descobriu a glória que começa aqui? Ou você está se arrastando?
último ponto que eu quero destacar sobre esta plenitude é que você sabe quando ela acontece, percebe quando a recebeu. Você sabe quando Jesus entrou no seu coração. Você sabe quando você realmente nasceu de novo. Não fica dúvidas não. Não é misturado, não tem dúvida. O cristianismo não é dúvida. Você sabe muito bem quando você converteu. Você sabe muito bem daquele dia que o Espírito Santo tocou no seu coração e você se rendeu aos pés do Senhor. Você sabe. Você sabe quando Jesus chega. Os convidados ali sabiam que Jesus tinha chegado. Estou falando do aspecto da segurança e da certeza da salvação, de que nós fomos transformados. Eu quero chamar a sua atenção para um ensino popular que roda no meio do povo, que se chama evangélicos. É a fórmula: tome posse da bênção pela fé. Tome cuidado com isso. Irmãos, nos dias que nós passamos ali no hospital com a Zífora, quantas mensagens eu recebi: pastor, tome posse da bênção pela fé, tome posse da cura, pastor. Irmãos, isso é um perigo. Não entra nessa não. Não entra. O ensino é: você deseja essa plenitude? Ela está à sua disposição em Cristo Jesus. Apodere-se dela pela fé, creia. Este foi o ensino que você recebeu, mas você se sente da mesma maneira que antes. Não houve qualquer mudança. Você tomou posse da bênção, tomou posse da cura, mas continua do mesmo jeito. Irmãos, essa doutrina de certeza e segurança, ela é vital para este ensino sobre a plenitude de Deus, senão você será enganado. Você vai ser ludibriado, vai se decepcionar com a igreja, se decepcionar com Cristo e vai abandonar tudo e vai voltar para o mundo. Ela é muito importante para nós. Vamos ler novamente Romanos 8, 15 a 17. Olha aí para você ver. Preste atenção nisso aí. Romanos, quando alguém falar isso para você, tome posse pela fé, da cura, da bênção. Pense nisso aí. Romanos 8, 15 e 17. Diz assim a palavra de Deus. Romanos 8, 15 e 17. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Preste atenção nisso aí. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, somos herdeiros. Olha a segurança que você tem aqui. O Evangelho não deixa você na dúvida. Em 2 Timóteo 1,12, sei em quem tenho crido, sei o que tenho certeza. Olha aí 1 Pedro 1, versículo 8. Olha aí para você ver. Tinha muitos textos aqui, irmãos, mas o nosso tempo não permite a gente ler todos esses textos, para vocês verem o que eu estou dizendo, o que eu estou falando aqui para vocês, dessa segurança que nós temos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. 1 Pedro 1, versículo 8, ele diz assim, 1 Pedro 1, versículo 8, mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele, e exultam
com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Olha aí, a segurança que nós temos. Vemos este ensino no capítulo 17 de João, uma das maiores orações que Jesus fez, está ali no capítulo 17 de João. Este capítulo nos ensina que Deus e o Senhor Jesus Cristo vêm até nós e estabelecem morada em nosso interior. Efésios 3, 14, 16 e 17, olha aí para você ver que coisa maravilhosa que nós temos aí. Vamos ler, irmãos, Efésios 3, 14, nós vamos ler, para você ver essa segurança que você tem, que o Evangelho te proporciona. Efésios 3, 14, por esta razão ajoelho-me diante do Pai. Agora, olha o 16, oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Agora olha o 17, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Ele vai colocando. Paulo ora intensamente pelos crentes, para eles terem essa segurança, para eles gozarem dessa plenitude de Deus. Você pode estar em Cristo, pode ser um cristão, pode saber que seus pecados estão perdoados, sim, mas a pergunta crucial é: você tem certeza de que Cristo está habitando no seu coração? Você tem certeza absoluta de sua salvação? Se você morrer aqui agora, você tem certeza absoluta de sua salvação? É isso que Paulo está colocando. Apocalipse 3:20, o que fala lá? Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu vou entrar e cear com ele. Cear com ele. É sobre isso que estou falando, irmãos. Quando Jesus entra em nossa casa e ceia, você sabe que Ele está ali. Você sabe que Jesus está presente no seu casamento, na vida de seus filhos, como José no Egito, tudo que ele punha a mão, Deus abençoava. Você não toma posse pela fé de jeito nenhum, não fica do mesmo jeito que era antes, não é tomar posse pela fé não, meu irmão. Você sabe quando o convidado chegou. Você lembra da história de Zaqueu? Você lembra? A vida de Zaqueu mudou completamente. Zaqueu desceu, Jesus falou: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu desceu daquela árvore correndo, desceu depressa, e com ele desceu o seu orgulho, desceu os seus pecados, tudo mudou na vida de Zaqueu. E ele, com Jesus ceando dentro de casa, ele disse: Senhor, eu quero devolver o que eu roubei, o que eu fiz, eu quero reparar esses danos, eu quero uma mudança. Então foi uma mudança radical na vida deste homem. Os convidados para a festa do casamento sabiam que o convidado tinha chegado. Eles sabiam que Jesus estava ali. E a gente sabe, irmãos, a gente sabe quando Jesus está presente, a gente sabe quando Jesus está dirigindo as nossas vidas, a gente sabe. Você não toma posse pela fé, você crê na possibilidade, é onde a fé se origina. Você sabe que Jesus está presente. Não conheço nada mais perigoso do que este ensino que nos diz para tomar posse pela fé. Conheço muita gente que dizem ter recebido muitas coisas pela fé, mas parece que lhes falta alguma coisa ainda. A mesma coisa, irmãos, se aplica à cura pela fé. Tome cuidado com isso. Tome posse da cura.
do milagre. Irmãos, eu conheço muitas almas infelizes e frustradas que agradeceram a Deus pela fé, exatamente dessa maneira que eu estou te falando, mas descobriram que suas enfermidades não se foram. Quando você lê a biografia daqueles homens que ensinavam isso no passado, como Andrew Murray, você vai ler que ele acreditava nessa cura pela fé aí, né, de toma posse. Ele tinha um sobrinho que tinha tuberculose em adiantado estado, e esse sobrinho dele quis acompanhá-lo nas suas pregações missionárias, e ele então orou pelo seu sobrinho e disse: tome posse pela fé, você está curado, então pode ir comigo, vamos pregar. Com 2 semanas ele morreu. Você sabe quando recebe a cura, quando recebe a bênção. Você sabe. Você sabe o que é uma cura, o que é um milagre. Uma cura, um milagre é algo que acontece instantaneamente na sua vida. Olha os exemplos de milagres que Jesus fez. Um homem com a mão ressequida, Jesus disse: estende a mão. O pai estendeu, a mão voltou normal na mesma hora. Um milagre é algo sobrenatural que acontece no seu corpo instantaneamente, como Jesus fez aqui da água para o vinho. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Irmãos, quando a gente está enfrentando esse deserto, essa luta, é que a gente vai aprender sobre isso. Às vezes você está falando: pastor, não concordo com o senhor não. Mas no dia que você estiver passando por este deserto, você vai perceber que não adianta você tomar posse pela fé, não adianta. É a ação de Deus, e Ele vai agir na hora que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Irmãos, quando eu cheguei naquele hospital com a Zífora, que a médica falou para mim: Glaucio, nós vamos fazer o que nós podemos, mas só um milagre. Ela já chegou em coma. Sexta-feira nós fomos no médico, que ela vai ter que fazer vários acompanhamentos rigorosos, alimentação rigorosa. O médico disse: olha, eu trabalhei 10 anos dentro de um CTI. De 10 pessoas, Zífora, que tem o que você teve, algumas, 3 pessoas costumam escapar. O que você teve foi violento, e eu não tenho outra explicação aqui para te dar, a não ser que isso foi uma mão de Deus, foi um milagre. Tomei posse de nada. Naqueles momentos o Senhor está em tuas mãos, seja feita a tua vontade, o Senhor tem o melhor para nós. Eu comecei a pensar no sol, olha o sol que o Senhor fez, que é um homem para aproximar do sol. O que é uma enfermidade para o Senhor? Se o Senhor curar minha esposa, eu vou te agradecer. Se o Senhor levá-la, eu vou te agradecer do mesmo jeito. Portanto, seja feita a tua vontade, para a honra e glória do teu nome. Irmãos, nós precisamos de entender, aprender o que Jesus está nos ensinando aqui nesses 3 versículos. Ele está te ensinando que você precisa de viver pela fé, e de viver essa plenitude de Deus na sua vida. Por que as reuniões de oração é um fracasso? Por que o culto doméstico não está sendo mais praticado dentro dos lares? Por que os casamentos dos próprios crentes estão esbagaçados, arrebentados? Por quê? Por que nós vivemos uma vida mesquinha, miserável, sem o poder, a unção, sem o enchimento do Espírito Santo nas nossas vidas? Por quê? É isso que Jesus está falando. Ele quer transformar a sua vida, transformar da água para o vinho.
Se o seu casamento não está sendo uma bênção, Ele quer transformar. Ele quer transformar sua vida árida numa vida cheia do poder do Espírito Santo de Deus, uma vida de oração, uma vida regada de estudo diligente da palavra de Deus. É isso que Ele está ensinando aqui, irmãos, nesses 3 versículos de João capítulo 2. Você sabe, Jesus está falando aqui, ó. Você sabe quando você recebe a bênção, recebe a cura. Você sabe quando o Espírito Santo enche sua vida. Você sabe que recebeu essa plenitude, graça sobre graça, diz Paulo. Nós sabemos, irmãos. Nós sabemos quando nós estamos no fundo do poço. E nós sabemos quando nós estamos recebendo essa plenitude de Deus. Sabe? Sabe sim. Você sabe quando Jesus chega. Você sabe. Todos percebem. Seus vizinhos percebem que Jesus chegou na sua vida. Sua esposa, seu esposo, seus filhos sabem. Todos percebem. Você está desfrutando do maná celestial? Seja sincero, você está. Posso dizer sinceramente, honestamente, Jesus chegou. Posso dizer, eu o conheço. Tenho tido um relacionamento pessoal com Jesus. Tenho ceado com Jesus. Nas suas orações de madrugada, no estudo da palavra de Deus, você tem experimentado esse maná? Já provei desse maná celestial? Desta vida que é real? Ou você está enganando a você mesmo? E tentando enganar a Deus? Você tem vivido isso na sua vida, meu irmão, minha irmã? O Espírito Santo de Deus tem sido real na sua vida? Você é um homem cheio do Espírito Santo de Deus? Você é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus? Você está experimentando dia após dia esse maná que Deus tem para nós, esse maná que vem dos céus? Que Deus nos abençoe. Amém.